Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aí, nosso último dia com relação a essa série de textos difíceis, temas também estranhos, né? Difíceis. E o tema de hoje a gente vai falar sobre alma, espírito e corpo. Existe um texto específico na Bíblia que fala, aparece falando dessas três coisas: alma, espírito e corpo. E muitas vezes a gente fala assim, não, o espírito é uma coisa, né? O corpo é outra, mas aí quando tem as três coisas, alma, espírito e corpo, muita gente usa o texto para dizer então que há uma vida imaterial. Será que é isso? Uma entidade fora do corpo, tal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre essa bênção que é a palavra de Deus, mas como interpretar, como entender esse contexto melhor, que como entender alma, espírito, porque muitas vezes já tem a palavra espírito ou já tem a palavra alma. E quando junta as duas, alma, espírito e corpo, né? O corpo é o corpo. E essas outras coisas, essas outras duas palavras. Estamos, né, fazendo hoje e na semana que vem a gente não vai ter. Então, essa semana que vem a gente não vai ter nenhum estudo na parte da manhã e a gente vai começar na nova semana uma nova série. Então, nessa semana eu vou estar estudando, vou estar lendo, procurando alguma coisa para que já possa, talvez até já gravando alguma coisa para a semana que vem, então, sem ser na a próxima semana, na outra, aí sim nós vamos estar iniciando uma nova série para a gente estudar. Quando eu comecei essa série, eu não imaginava que ia durar tanto tempo. E ainda assim, sempre tem textos que a gente não conseguiu falar, né? Ou fazer. Não conseguiu porque a Bíblia ela é infinita. Para mim, a palavra de Deus é infinita. Mesmo tendo um limite, né? Começou em Gênesis, termina ali no Apocalipse, e tá tudo escrito aqui, não tem nada espalhado por aí, mas a sua maneira de interpretar, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais compreensão você vai ter das coisas dos céus. Então, queridos, de maneira muito especial, é uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Então, estamos terminando essa semana a série Temas Textos Difíceis. Amanhã, normal, a gente vai fazer a nossa culto, né? No caso da igreja, a gente vai gravar também, e vai ser em Marilândia. E na outra semana, sem ser a próxima, na outra que nós vamos estar iniciando uma nova série. Eu vou colocar direito no Face, explicando e tal, porque a gente vai ter uma nova série. E nessa semana aí, você vai estudar a palavra de Deus todos os dias. Muitos acabam esperando o vídeo para poder começar o dia ou para poder refletir mais nas coisas dos céus. Então você vai ter esse tempo de você buscar o Senhor. Busca Deus todos os dias. Eu tenho buscado, tenho melhorado muito, cada vez mais a minha vida. Não que eu não buscasse antes, eu já falei aqui algumas vezes, a gente sempre tem buscado, mas agora a gente busca de maneira vamos dizer assim, densa, para poder até pregar e falar para vocês. Então, a gente lê o texto, não é só fazer um texto de meditação, pronto, mas é um texto para poder falar e explicar aos queridos e fica aí no canal, tá bom? O texto que nós vamos ler está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Abriram aí? Vamos fazer uma oração e vamos orar, falar com o Senhor e depois a gente vai para a mensagem. Bondoso Deus Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento. Estamos aí com a tua palavra aberta. Vamos meditar. Hoje é o último dia dessa série de textos difíceis, temas também estranhos. Existem outros textos que não foram falados nessa série, mas que serão acrescentados, serão falados ao decorrer aí, enquanto nós estivermos aí, enquanto o Senhor não volta, Pai. E de maneira muito especial que o Senhor possa
nos preparar, mesmo que nessa próxima semana não tenha nenhum vídeo no canal, que o Senhor possa nos dar sabedoria, também aos irmãos, para que na próxima semana, na outra semana, ao voltarmos, nós possamos estar ali buscando do Senhor das coisas dos céus. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigos, abra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo que é vosso, espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Alguém me pediu esse texto, né? Falou desse texto, viu um vídeo de um debate teológico em que a pessoa usou esse texto também e achou interessante. Falou: Olha, pastor, só podia falar algum dia sobre esse texto. Quando você lê algum texto assim, porque eu estava pensando em falar sobre alma, né? Alma vivente. Abra aí em Gênesis 2, verso 7, só, e aí a gente vai voltar para esse texto de Tessalonicenses, tá? Gênesis 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, desde o início, existe alma, mas não só alma, é alma vivente. E essa palavra alma vivente é ser vivente, tá? É uma alma que vive. Vive como? Como esta alma vive? Ela vive com o corpo, o pó da terra, e com o fôlego, a respiração. Está lá. Está lá em Gênesis capítulo 12 a 7. Tem outros textos que eu separei, mas eu quero que primeiro você deixe guardado essa explicação ali, para a gente agora ir para 1 Tessalonicenses. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que eu estava lendo, está falando assim, em tudo o vosso corpo, alma, perdão, vosso espírito, alma e corpo. Se fosse só alma e corpo, aí você poderia dizer, né? O corpo aqui, alma vivente, ou um ou outro. Agora, quando você coloca o espírito e alma, como entender isso? Eu já disse algumas vezes como fomos educados numa cultura grega de alma, de espírito, né? A alma vagando por aí, entrando em corpos e tal. É difícil a gente se desvencilhar disso, tá? Então, nesse contexto, quando você lê todo o contexto, Paulo está falando primeiro de santidade. Santifique em tudo, ou seja, que você tenha uma vida santa, tá? E que você seja conservado íntegro e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus. Então, qual é o contexto do verso? Especificamente ali, santificação, conservação de integridade e ser irrepreensível diante do Senhor. E nessa hora, ele fala espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Bem, quando você entende esse contexto, pode começar a parecer mais fácil. Para mim, se tornou mais fácil quando você entende o contexto. Porque depois eu vou entrar na questão de espírito e alma. Muita gente pega o espírito e alma para falar, né? Aqui, não, tá, tudo bem, aqui é o espírito do ser humano, né? E essa alma? Essa alma aqui, então, é a entidade, né? Que sobe, que desce, que sai do corpo, é aquilo imaterial, mas que tem os sentimentos. E aí coloca o espírito como sendo só a parte espiritual, o corpo como sendo a parte física, né? Espiritual e natural, né? O corpo. E essa alma, né? Entre aspas, seria aí a entidade que dá as emoções, que dá isso e aquilo, mas imaterial.
Será que é isso mesmo? Porque quando eu leio, e eu falei do contexto de santidade, conservação, de integridade e ser irrepreensível, o que que eu vejo isso? Espiritual, mental e corpo. Físico, mental e espiritual. Será que é isso? Eu diria para você, queridos, que não é simplesmente eu, quando eu li o texto, eu imaginei que fosse isso. Físico, mental e espiritual. No sentido original, é mais do que isso, tá? Mas, se você começar por esse caminho, físico, mental e espiritual. Quando você fala de físico, corpo, mental, a sua mente, o seu espírito, sua alma, né, o seu ser, perdão, e o espiritual mesmo. Você imagina uma alma imaterial? Pelo menos eu não imagino isso, não. Quando a professora falava lá na escola, físico, mental, espiritual, você tem que ter saúde física, mental e espiritual, eu não imaginava. É verdade que muita gente usa essa parte espiritual para se comunicar com, aí sim, com outros seres espirituais, seja os que servem a Deus, né, pelas coisas dos céus, ou que servem às trevas, tá? Porque qualquer espírito que não é do Senhor, ou que não venha pela ordem do Senhor, é das trevas, do mal. Se encarnou, encarnou não, né? Reencarnação e essas outras coisas não vem do Senhor, não é do Senhor, né? Você falar com demônios não é do Senhor. Então, é das trevas. São almas, são, né, entidades que conversam, mas não são simplesmente coisas fora são fora do nosso campo de visão. Mas eles conseguem se comunicar com algumas pessoas que aprenderam a chegar nesse tipo de captação, né? De enxergar esse tipo de mundo espiritual. Então, queridos, vamos pensar aqui, vamos ler mais um pouquinho. Eu queria ler com você o texto, o verso 23, como eu traduzi, olha só. E ele mesmo, né, o Deus da paz, o mesmo Deus da paz que está escrito aí, e essa palavra paz quer dizer literalmente estado de tranquilidade, tá? Estado de tranquilidade, ausência de devastação. Gente, isso é forte, né? Essa paz é a ausência de devastação. Então, sua vida não está devastada. E isso é importante, porque é impossível você ter uma vida devastada. A palavra devastada é devastada. Não é você perdeu a casa e você está em paz porque você está com Deus. Isso aí é muito domínio próprio. Mas você, ausência de devastação. Então, a minha vida hoje, ela não está devastada. Não está. É lógico que o sentido de paz aí excede a simplesmente só devastação, mas percebe que tem muita gente, muito cristão com a vida devastada. Então, olha, estado de tranquilidade nacional, segurança, prosperidade, felicidade. É um estado tranquilo em que a pessoa, né, em que a alma tem a certeza da sua salvação em Cristo. A alma como sendo ali o contexto de Gênesis, a alma vivente, o ser vivo, tá? Eu sou uma alma vivente, um ser vivo. No momento que eu morrer, o meu fôlego de respirar desaparece, né? Volta para Deus. Não é um ventinho, uma fumacinha que volta para Deus, como nos desenhos, não, não é assim. Está dizendo que volta para Deus porque foi ele que me deu, ué. Mas vai voltar para quem? Não foi o diabo que me deu, não foi o médico que me deu, não foi os hospitais que me deu. Fôlego, quem é que dá? É Deus. Todos os animais respiram por quem? Por Deus. Ninguém dá. Ninguém dá a vida. Ninguém dá a vida. Certo? Ah, mas clonaram isso, clonaram aquilo. Não dá a vida, não. Você pode criar o corpo perfeitamente. Bateu ali, agora você respira. Não dá. Quem dá a vida é Deus. Ponto. Então, nesse sentido, somos, perdeu a respiração, fica só o pó, o corpo ali, ok? Então, certeza da salvação em Cristo, e por essa razão, nada teme de Deus.
porque o nosso princípio maior é agradar a Deus. E quando você agrada a Deus e tem certeza que está agradando a Ele, você está em paz. Mesmo que as coisas possam não estar em paz, mesmo que você esteja numa tempestade. Você está em paz porque aquele que cuida de você, você sente tranquilidade. Então, é esse sentido de paz, estado tranquilo de uma alma que tem a certeza da salvação através de Cristo. E por esta razão, nada teme de Deus. E contente com a porção terrena, seja de qualquer que seja a classe. Seja rica, seja a pessoa mais simples, é feliz. A pessoa é feliz. Uma pessoa feliz tem paz no coração. Uma pessoa que não tem paz no coração, ela não é feliz. Ela pode estar contente, ela pode estar rindo, ela pode, entre aspas, transparecer alegria, mas ela não vive em alegria. Certo? Você contou uma piada, deu um riso lá, gargalhada e tal, mas quanta gente dá gargalhada, dá riso, mas está arrebentado por dentro. Então, paz tem a ver com felicidade. Você é feliz. E essa verdadeira paz e felicidade tem a ver com Deus. Então, o contexto é ter essa paz. Então, vamos lá. E Ele mesmo, o Deus da paz de vocês, o que acalma, o que traz a felicidade para a sua vida, consagre, santifique completamente em todos os aspectos. Ou seja, é Deus que vai nos consagrar, é Deus que vai nos santificar. Aqui está, em tudo. No original é completamente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Isso quer dizer tudo aqui no original. Todos os aspectos, sim. Está falando de impecabilidade? Não. Está dizendo que eu vou crescer no conhecimento bíblico, que eu vou crescer no meu trabalho. Lógico, eu trabalho como pastor, então acaba sendo não a mesma coisa, mas o conhecimento bíblico é algo devocional, pessoal. E o que eu estou fazendo aqui, queridos, não é meu trabalho, não. O meu trabalho é cuidar da igreja, fazer isso, fazer aquilo, visitar os membros, resolver problema. O que eu estou fazendo aqui, pregando, não é o meu trabalho. São partes da minha devoção que eu, que eu atendi que eu poderia compartilhar. E compartilhando com vocês, eu cresço cada vez mais, porque é um compromisso que eu tenho agora com Deus, de falar para vocês. Então, eu, com esse privilégio de estudar e que o meu trabalho requer coisas espirituais, eu posso estar aqui falando para vocês, mas eu não tenho simplesmente, não é o meu trabalho. A associação não falou, faça isso todos os dias, até porque não é fácil fazer todo dia. Quando está todo mundo em casa, como estava no início, é uma coisa. Agora que já está todo mundo voltando ao normal, não é fácil. Você tem que fazer as outras coisas do seu trabalho. E agora eu ganhei mais uma coisa: compartilhar parte da minha devoção, do meu devocional com os irmãos, com aqueles que querem ouvir. Então, note, nesse contexto, Deus vai completar em você tudo, vai santificar, vai consagrar você em tudo, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, se você estuda, na sua família. Você vai crescer. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Em tudo, em tudo. Literalmente é isso. Eu não gosto, eu não preciso, eu não canso de repetir. Então, que Ele, Deus, vos consagre e santifique completamente em todos os aspectos. Eu te pergunto, se você está buscando essa consagração do Senhor, se você está buscando crescer em todas as áreas da vida, em todas as áreas da sua vida, não é assim, não, eu tenho esse ponto fraco, eu vou deixar para lá, eu vou crescer esse ponto forte. Isso o Senhor vai fazer naturalmente na sua vida, vai elevar seus pontos fortes e aqueles seus pontos fracos, ele vai cuidar para que não continuem fracos. É ele que vai cuidar. Eu te pergunto, isso não tem a ver com intimidade? Será que isso é assim? Eu acordo de manhã, estou atrasado para o trabalho. Meu Deus. Senhor, obrigado pelo dia. Nos abençoe, cuida da gente, cuida da minha família. Em nome de Jesus, amém. Pum.
vou para o trabalho. Mal, à noite. Ai, eu tô muito cansado. Eu queria ver televisão, nem aguento ver televisão, vou dormir. Eu te pergunto, um crente assim, ele está sendo consagrado, santificado a Deus? Deus está santificando ele em tudo? Não está, não vai. Por quê? Porque para Deus me consagrar, para Deus me separar, não é só ele fazer o chamado, é uma vivência, é um estado de espírito. Eu tenho que buscar isso todo dia, igual relacionamento. Um rapaz acha uma menina bonita, uma garota bonita, aí primeiro acha bonita. Ah, poxa, e aí começa a conversar, começa a conhecer a sua mente, conhece a mente dela e vice-versa, e começam a estreitar os laços. Até que, vamos casar, vamos viver juntos e tal, se já tem maturidade. Então, relacionamento. É impossível esse texto, ele não está falando de relacionamento assim, mas ele implica relacionamento, porque como é que o Deus da nossa paz, se ele é o Deus da minha paz, eu tenho que conhecê-lo. Vai me santificar em tudo, porque é ele que santifica, não sou eu. Por isso tem muita gente que eu consegui não pecar, eu consegui isso, eu consegui, não, não consegue. É Deus que faz. E você, se não caiu, não é porque você é bom, porque você viu a misericórdia de Deus na sua vida, porque você tem que lutar na sua mente para não cair, porque você vai ser tentado. Mas você não precisa cair, você vai ser tentado. A prova que você é pecador é que você vai ser tentado. Você vai ser tentado porque a tua carne pede para aquilo ali, e você com a sua mente luta para que a sua carne não caia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é isso que Jesus falou? Então, o espírito, a mente diz ali, não, filho, você sabe que não pode fazer isso. Ah, mas eu queria. Ah, meu pai, me ajuda, Senhor. E sua frio e tal. E não cai. Aí passa um tempo, vem de novo. Aí você conseguiu largar aquele pecado. Aí vem a síndrome da abstinência daquele assunto. E aí eu estou falando de maneira geral. Percebe que isso é relacionamento. Aí nesse veio, escorrega, cai, você entristece, aí você vai buscar o Senhor, pede, Senhor, me perdoa, me ajuda. Será que eu vou ter salvação? Eu não consigo largar isso. E não simplesmente, se Deus quiser me salvar, me salva, quiser me livrar, me livra. Se ele não quiser, posso fazer o quê? Pode muita coisa, meu irmão, muita coisa. Não de vencer o pecado, porque você não vence, você já é escravo. Como é que um escravo consegue vencer o seu dono? Não vence. Mas você pode clamar e pedir para que Deus faça a obra, e ele vai fazer a obra. De alguma maneira, no momento certo. É isso que a gente tem que fazer. A nossa luta não é contra a carne. Eu não tenho que ficar lutando contra a minha carne, mas sim contra as potestades, contra aqueles que me tentam. A minha luta é contra eles. Não é só simplesmente com a carne. Aí eu venci a carne, eu não pequei aqui, mas a minha mente está cheia de pensamentos impuros que ninguém percebe. Então, o que Deus quer é que a minha mente esteja sem pensamentos impuros. Se eu conseguir isso na minha mente, as coisas externas vão ser mais facilmente vencidas, porque a minha mente está mais forte. Deus quer fortalecer meu intelecto para eu não usar a carne, ou para eu não cair em carne. Agora, tem muita gente que só tenta resolver o problema externo, mas com a mente fraca. E aí é quando a gente vê o quê? Meu Deus, eu não sabia que o pastor fez isso. Mas ele pregava tão bem, ele era tão espiritual. Não, não era espiritual. Foi espiritual. Mas se preocupou só com a parte externa, se esqueceu da interna, que é que comanda a externa. Em alguma hora falha. Então, isso é o que o texto está querendo dizer, todo esse contexto. E aí vem a parte, depois que o Senhor me. Olha, depois que o Senhor me santifica e eu tenho que ter um relacionamento com Ele, aí vem o contexto. Aí, ó, de vocês, né?
ou o vosso, literalmente de vocês, o vosso espírito. Espírito, aí eu fui procurar a palavra pneuma. Pneuma quer dizer espírito. Quando se refere ao Espírito Santo, aí nunca é mencionado como uma força despersonalizada. Percebe? Quando se refere ao Espírito Santo, não é o caso aqui. Aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do ser humano. Porque o Deus está santificando vocês. Como é que Deus está santificando vocês e aqui é o Espírito Santo? Não, pode até ser o Deus Espírito Santo que esteja nos santificando. Mas a palavra pneuma, que é espírito, quando se refere ao Espírito Santo, então não quer dizer uma força imaterial, mas sim uma força despersonalizada. Não, ela é uma força personalizada. Aí o povo pega isso que é inerente ao Espírito Santo, porque Deus é espiritual, e coloca no ser humano. Não, tá vendo aqui? O espírito é algo, não pode ser despersonalizada. Não, aqui está se referindo necessariamente ao Espírito Santo. Então, quando se refere aos outros, né, aí pode ser espírito pelo qual o corpo é animado, né, o respirar. Ainda bem que eu não perdi meu espírito, meu fôlego. Ninguém está pensando quando a pessoa fala isso, está falando de respirar, tá? O princípio vital pelo qual o ser humano é animado, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Eu estou lá, morto. Passei a respirar. Quando eu passei a respirar, eu penso, eu logo o quê? Faço o quê? Existo, eu começo a existir, né? Começo a raciocinar as coisas. E aí, disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Então, isso também pode significar uma disposição ou influência. Aí vem a parte espiritual. Por isso que eu falei aqui o espírito como sendo espiritual, ou seja, alguém que me influencia para a parte espiritual. Aqui é essa aí, mexe com o meu espírito. É isso que quer dizer também no original. Também, por causa da concepção ou da compreensão grega que foi inserida no meio cristão, então muitas vezes as pessoas colocam também o espírito como uma essência destituída de modo material, ou seja, algo imaterial, não tem matéria. E pode ser literal e possuído do poder de conhecimento, desejo e decisão. Aí coloca esse espírito como sendo aquela parte de entidade, né? Uma entidade aí que é um espírito, sabe? Veio um espírito aqui, pastor, falou comigo. Bem, se não existe ou é real ou não é real, só tem o real, não é o imaginário. Então, esse espírito, se não tem na Bíblia, veio da onde? Veio das trevas. Se vai aparecer um espírito aqui, meu pai morreu, apareceu o espírito do meu pai, filho, eu vim aqui te dizer algumas coisas. Cuida da tua esposa, cuida do teu filho também e tal. Lembra do papai. É o diabo. Não é Jesus. Não é Deus. Porque no momento em que o espírito, o fôlego volta para Deus, o corpo morre, perece. Está na Bíblia lá, tenho aqui os textos. Perece todos, eu tenho aqui, eu separei os textos, por incrível que pareça, está aqui, ó. Só que não dá para eu falar agora. Eclesiastes, Salmo, e Jó. Olha só o que diz Jó. Guarda isso no seu coração para você não ficar confuso. Jó, capítulo 7, porque hoje eu não estou falando literalmente disso, estou falando só desse texto específico. Jó 7, 9 e 10. Olha só. Tal como a nuvem se desfaz e passa. O que é a nuvem? Você viu a nuvem e ela sumiu. Evaporou. O sol, sei lá, evaporou. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Ok? Papai, meu papai está falecido.
Desde 1994, nunca mais ele vai subir. Não vai subir. Se ele não vai subir, não existe. A alma do meu pai está lá no céu. A alma do meu pai está lá em cima, porque ele lá em cima está olhando por mim, não está olhando nada. Com todo respeito, ele foi comido pelos vermes dessa terra. Acredito na breve volta de Jesus e acredito que o Senhor vai ressuscitá-lo do pó da terra. Então o texto diz: tal como a nuvem se desfaz e passa. Jó 7, 9 e 10. Aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá. Jamais, não vai, não existe. Veio, não é alma, não é espírito, é o diabo. Simples assim. Acabou, acabou. Se tem gente que vai ficar com raiva, lamento. Morreu, acabou. Não, porque só os adventistas acreditam assim. Tá lá escrito. Não, mas aqui tá espírito, alma e corpo. Tá aqui, eu estou provando para vocês, não, eu estou lendo o texto com vocês. Então, olha, a Bíblia já falou lá do corpo, que é o pó da terra, com o fôlego, passa a ser uma alma vivente. Então, ou existe todo eu tenho três almas viventes em casa. Eu não, né? Na minha casa tem três almas viventes. Eu, minha esposa e meu filho. Se alguém morrer, vai passar de ser alma vivente para ser só o corpo morto. Pronto. Temos 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de almas viventes. Não tem alma no céu, não tem alma que desce do céu. Essa alma imaterial que tem pensamentos, né? É fora da matéria. Imaterial, quando eu digo fora da matéria, fora do corpo, mas que vaga por aí. Não, porque passou no jornal que a pessoa estava no hospital e os médicos apertando ali o coração, fazendo massagem no coração, e a pessoa se levanta, olha e tal, vê uma luz no fim do túnel e volta. Com a mente, eu posso pensar um bando de coisa. Agora, o fato de eu, com a mente, pensar, ser induzido, sonhar, é uma coisa, dizer que a realidade é outra. Isso não quer dizer que seja a realidade. A Bíblia está dizendo que aquele que. Eu quase morri, eu olhei o meu corpo, eu me vi ali e voltei. Não tem nada na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que morre, morre. Você não morreu. Porque se você tivesse morrido, nunca mais volta. Então não tem essa luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel é Deus. No fim da escuridão dessa terra. A luz é Deus. E aonde tem luz, não há trevas. Ponto. Esse é o espírito. Então eu coloquei espírito como disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Pode significar isso, tá? Tá no dicionário. Não é só simplesmente espírito, é a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Por quê? Não é o Espírito Santo. Não é um ser imaterial. Essa parte espírito, o que Paulo está querendo dizer? A disposição ou influência. Lógico. Por isso a gente está falando de espiritual, mental e físico. Agora, o espiritual é mais. Por que eu sou um ser espiritual? Porque Deus me influencia espiritualmente. Então, a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Deus está governando a minha vida e a sua, ou não está? Então somos seres espirituais. Espírito. Deus vai completar tudo. Deus vai consagrar tudo. Não é isso que é? Que o contexto? O seu espírito. A sua maneira de ver as coisas. O ser espiritual, você vai crescer espiritualmente, você vai ser consagrado espiritualmente. Percebe que isso tem a ver com intimidade? Não tem como eu acordar de manhã, estou atrasado. Meu Deus, eu estou atrasado. Eu não posso ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para isso. O Senhor sabe, né, Senhor? Porque se eu tivesse tempo, você tem. Deus deu 24 horas. Tem. Você acordou tarde? Que pena que acordou tarde. Perca o emprego, mas leia a Bíblia, meu irmão. Por que a gente tudo deixa a Deus por causa das outras coisas? Por que a gente não pensa em Deus? Eu errei, Senhor, eu errei.
mas eu vou fazer minha devoção. Quem é que faz isso hoje em dia? Estou para conhecer alguém. Ainda não vi, pelo menos não fui apresentado. Se não é você, se não sou eu que fico lutando, não, eu vou fazer. Vou lutar, vou ler a palavra de Deus. Atrasou, caiu o mundo. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. Se você vai ser lendo a Bíblia, se você vai fazer uma oração, se você vai fazer uma meditação, aí é outra história. Mas você precisa buscar Deus sempre em primeiro lugar. Abrir os olhos, acordou, respirou. Não é só orar, agradecer a Deus e ir embora. Você precisa ter intimidade com o teu mantenedor. A segunda parte aí que vem, né, é a alma. Essa palavra alma quer dizer o psique, psique, de psicológico. E aí, afetou o seu psicológico? Porque o meu não está afetado psicologicamente. Quando você entende que o seu psicológico está afetado, você entende uma alma vagando por aí, tá? Percebe como a cultura grega mexeu realmente com o nosso psicológico? É o psique. No original, alma, psique. Psique. Se você ler errado, vai ler pichusfe. Tá errado, é psique. É o respirar. Literalmente, fôlego de vida. A força que anima, a força vital que anima o corpo e reconhecida pela respiração. O ser vivo, alma vivente. Opa, alma vivente. Eu não falei isso lá em Gênesis. Agora, por isso que você entende que eu li lá Gênesis. Então, primeiro está falando do espiritual, agora está falando da alma. Que alma é essa? Alma vivente. Eu passo a viver, então eu começo o quê? A pensar, a entender as coisas. Então, se um é a parte espiritual, essa parte é o quê, queridos? É o meu ser, como, como o interior. Ou será que não? Porque tá, depois vai falar do corpo. O corpo eu sei que é a parte de fora. É aqui, ó. Se eu furar isso aqui. Agora, não tem como arrancar a minha mente o que eu já pensei. Tem como arrancar o meu psicológico? Quando o psicológico está abalado, quando a pessoa surta, tá lá. Percebe? Então, lugar dos sentimentos, desejos, afeições e aversões. É o lugar dos sentimentos. Então, é aonde? Poderíamos colocar como mente ou não? Por isso que eu não estou dizendo que é simplesmente, eu achava, né, espiritual, mental e físico, né? Mas não é só isso, é mais do que isso. Porque, olha só, aí vem, né, o contexto porque, olha só, já está escrito que é alma vivente, ser vivo. Mas também está lá escrito a alma considerada como um ser moral designado para a vida eterna. E essa alma aí não está necessariamente sendo especificada de que tipo, porque a Bíblia não separa a alma, é a gente que separa a alma. A Bíblia é alma vivente, não é alma, não é alma, não tem alma. O seu psicológico só funciona se você tiver o quê, queridos? Vivendo, meu irmão. Se o seu viver não estiver vivendo, o seu psicológico não aparece mais nada dele. Sua mente não trabalha, porque aquele que desce para a sepultura não volta mais. Não volta. Mas ele está dizendo que não volta da sepultura. Não, não volta mais. Não aparece mais para você. Não vai estar lá no céu. Não vai, não vai, não vai. Então, enterrou, morreu. Meu pai, o psicológico do meu pai não está por aí. Não está por aí. Está lá. Morreu, pereceu com ele. Morreu, acabou. Está lá em Eclesiastes. Eu posso ler agora para você. Os vivos sabem que é onde morreu, os mortos não sabem coisas alguma. Perecem todos os seus desígnios, perecem todos os seus sentimentos, suas emoções. É por isso que o povo chora. Brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a esposa, morreu.
reclamava, eu não sei o quê, em desespero. Sabe por que que entra em desespero? Porque não vai nunca mais conversar com a pessoa. Internamente sabe que não vai mais. Aí tem que buscar outros recursos, outros espíritos para tentar apaziguar o coração. Mas morreu, acabou, não converso mais com a pessoa. Por que que a pessoa chora? Se dá para conversar de maneira espiritual, ah, meu filho, eu sei que você morreu, mas você está aí vivinho da Silva. Tá melhor do que eu, né? Porque agora não sente mais fome. Tá melhor. Então eu não vou chorar, eu estou feliz. Filho, vem aqui, vamos conversar com o papai. Me conta aí como é que é esse reino. Não existe isso. Bem, queridos, eu acho que a gente já está indo longe, né? Os irmãos já têm entendido aí. Então eu coloquei, ó, essa alma como sendo a mente, tá? Não só simplesmente mental, mas eu coloquei aqui, olha só, como lugar dos sentimentos, desejos e afeições, e corpo, a parte física, porque o corpo vem, a palavra soma, vem literalmente do sentido de manter são e salvo. Por quê? Porque para a cultura grega, e isso influencia também, o corpo é mal, é o sentimento. Tanto é que a gente fala, olha, o corpo, a natureza carnal, tem a ver com a natureza carnal. Então, Paulo está dizendo aqui? Que o mesmo Deus da paz vos consagre e santifique completamente em todos os aspectos. A sua parte espiritual, a disposição e influência de Deus, a sua alma, o seu lugar dos sentimentos e afeições, ou seja, que esses sentimentos e afeições sejam no Senhor, completos no Senhor, e o seu corpo, a sua parte física, o sentido de manter são e salvo. Ou seja, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou me preocupar com ele, não vou simplesmente pegar o meu corpo e jogar no fogo. Eu estou indo para o céu. Então eu tenho que me preocupar com ele também. E aí continua o texto: sejam conservados íntegros no original, sejam tomados conta, guardados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor. Então, note, o Senhor vai tomar conta do nosso corpo, o Senhor vai guardar o nosso corpo para nosso corpo não só, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. Aí, no sentido aqui que eu falei, seria: vai guardar as nossas influências da parte de Deus, né? O Senhor vai influenciar-nos para a gente continuar sendo uma pessoa espiritual, vai guardar a nossa mente, o nosso psique, o nosso lugar dos sentimentos e emoções, para que a gente seja o quê? Uma pessoa equilibrada, não vire desequilibrado, e o nosso corpo, trabalhando as três partes juntas, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, queridos? Consegui explicar para vocês? E eu quero ler com vocês, porque sobre alma, olha só, eu tenho um léxico aqui, eu vou ler primeiro esse outro dicionário aqui, dicionário internacional. Página 600 não, 969. É esse dicionário aqui, tá bom? Olha só o que ele fala sobre a questão de alma. Porque talvez você vai dizer assim, pastor, o senhor é adventista e o senhor está puxando para o seu lado. Porque quer dizer também alma isso, alma aquilo, o senhor só quis colocar o que lhe convém. Não, eu vou ler de dois autores, Sociedade Bíblica do Brasil e Vida Nova, tá? Nada de casa publicadora. Aliás, os melhores comentários a gente não tem, tá? Tá no mundo. Porque a luz do céu está no mundo. O povo se salva ou não se salva porque não quer. Só isso. Tá lá, tá lá. Tá aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou ler, eu preciso ler. Página 600, não, perdão, página 969, diz assim: o psique, tá? Vamos dizer aqui, ele fala assim, o psique, a alma, aí ele bota aqui, o homem como um ser vivente, uma pessoa. E aí ele bota outros textos.
o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Eu quero ler com vocês aqui rapidamente. Eu não vou interpretar esse texto, porque o próprio dicionário já está interpretando. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. O que, que diz o texto? 12, verso 15. Diz assim: de boa vontade gastarei, e ainda mais me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então ele está dizendo aí que a palavra alma é homem como ser vivente, uma pessoa, em prol de vocês. Paulo está dizendo: eu vou gastar a minha alma, olha lá, em prol da vossa alma. Vou me gastar em prol de vocês. Então ele está colocando a alma como um ser vivente. Ser vivente. Não, não tem nada de não existe, tá? Então, alma como ser vivente, uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa lá e cá, não é não? Então é um interior, tá? Não é só simplesmente uma pessoa. Como em 1 Coríntios também, agora é 1 Coríntios, eu estava em 2 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição, verso 44, diz assim: semeia-se o corpo natural. Essa palavra natural aí vem aí dessa palavra psique. Ressuscita em corpo espiritual. Então está falando do ser vivente. Morreu e agora ressuscitou de maneira espiritual, para as coisas espirituais. Então, nesse contexto, está falando aqui o psique, tá? Como sendo referente ao eu íntimo. Ou seja, morremos e ressuscitamos com um eu diferente. E não é isso? O nosso psicológico não vai ser alterado? Alterado não, não vai ser restaurado? E eu quero terminar lendo esse léxico aqui, tá? Da Sociedade Bíblica, página 288. Olha só o que, que diz aqui. O psique, né? Focaliza o ser psicológico como um todo envolvido na luta pela fé. Ponto. Então, ele pode ser pensamento lutando pela fé evangélica, ele coloca os textos. O significado de psique, em termos da pessoa como indivíduo, é tratado como exemplo o texto de Mateus 11, 29, e encontrareis descanso para as vossas almas. O sentido aqui é para vocês mesmos, para o ser humano. É importante fazer a distinção do psique com a faculdade psicológica, psique, do princípio vital, ou seja, o psique como sendo só o psicológico e o psique como sendo o inteiro, o ser vivente, ok? Tá aqui está dizendo, é preciso fazer a distinção. Mas note, cadê aí a não tem, não tem. A questão é ou é o psicológico ou é o ser completo que é movido de maneira psicológica, usado pela mente. Então, olha só. Aí ele pega aquele texto que eu estava lendo aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. Aí ele diz assim: que Deus, que vos dá a paz, vos santifique em tudo e guarde todo o vosso ser, o espírito, a vida e o corpo, livre de toda mancha na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos queridos, o conhecimento está aí. Você vai encontrar também o que lhe convém, ou que convém ser alma imaterial? Provavelmente você vai encontrar. Mas mesmo nesses lugares, mesmo aí fora, porque eu só peguei coisas de fora, ainda lá tem a luz. Basta cavar. Eu termino dizendo para você o seguinte, queridos. O servo de Deus, a serva de Deus, ela precisa ser um estudioso da palavra do Senhor. Eu termino lendo o verso Mateus 13, 52. Então lhes disse Jesus, porque por isso todo escriba
Ou seja, todo aquele que é discípulo de alguém, versado, porque a palavra versado é ser discípulo. Talvez escriba aí, pastor, mas esse é o senhor. Mas você pode ser o escriba na sua casa. Você pode ser um escriba na sua vida. Use o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Então, por isso, todo escriba versado, sendo um discípulo no reino de Deus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, que tira do seu tesouro, que tira do seu porta-joias. Você sabia que nós temos um porta-joias? Mas não é dessas joias de ouro, que são corruptíveis, que a traça o ladrão leva. Mas o nosso porta-joias são as pérolas da palavra de Deus, guardadas na nossa mente, no nosso psicológico, no nosso interior. E que o Espírito controla o nosso interior. E o Espírito, que é maior do que o nosso psique, que é maior que o nosso corpo, ele controla, se nós deixarmos ser controlados por ele, pelo Rei dos céus. Então, é semelhante a um pai de família que tira do seu porta-joias coisas novas, ou seja, conhecimento recém-adquirido, como os de hoje. Todos os dias eu tenho estudado e tenho recebido conhecimento recém-adquirido, coisas novas. Você também. E as coisas antigas, coisas velhas. Essas coisas velhas são as coisas bastante gastas. Ou seja, os conhecimentos já adquiridos e usados muitas e muitas vezes. Quer você continuar sendo ou passar a ser um escriba versado, sendo discípulo das coisas dos céus? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando o último dia dos textos difíceis. E de maneira muito especial, o Senhor quer mexer com a influência do Espírito Santo, nos santificar, mexendo na nossa vida espiritual, no nosso psicológico, na nossa mente, na nossa maneira dos nossos sentimentos e ações, e também, Senhor, do nosso corpo, que é a nossa parte física. Pai querido, de maneira nenhuma o Senhor está querendo dizer que é algo imaterial, uma alma vagando por aí. Pai, de maneira especial, nos ajude a entender isso. E se tivermos amigos e queridos que vão assistir essa mensagem e ainda assim acreditam daquele jeito, que eles possam buscar do Senhor a verdadeira orientação do que é ou o que deve ser. Nos dê a tua paz, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu termino dizendo, né? Semana que vem nós vamos estar aí parando, mas na outra semana nós vamos estar voltando com uma nova série, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aí um comentário, a gente vai postar o vídeo, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.